Olá pessoal, graça e paz, eu sou o André Luiz e eu vim aqui mais uma vez para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com você. Olha só, a gente vai ler 3 textos aqui, 2 no Novo Testamento e um lá no Velho Testamento. A gente vai fazer uma conexão entre esses textos e trazer uma aplicação para a nossa vida. O que é que esses textos nos trazem de mensagem, de revelação para a nossa vida, ok? Fique atento, eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus tem uma revelação para você, para esses dias. O primeiro texto que a gente vai ler está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14. No capítulo 4, Jesus está ali falando com a samaritana e a gente vai ler apenas o versículo 14, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Que bênção. Agora nós vamos para outro texto, está lá no capítulo 7 de João. A gente vai ler os versículos 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Que texto maravilhoso. Quem crê em Jesus Cristo, rios de água viva correrão de seu ventre. Esses 2 textos trazem para a gente informações importantes, revelações do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que de dentro de nós, do nosso ventre, aqueles que creem em Jesus Cristo, flui um rio de água viva, né? Eu preciso associar esse texto a outra verdade bíblica que diz que nós somos templos do Senhor. Nós somos templo do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então nós somos templo. Baseados nessas informações, a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 47, e a gente vai ver algo bem interessante. Aqui em Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 1, você vai ver Ezequiel falando de uma visão que ele teve. E a visão que ele teve foi a visão do templo, e de dentro desse templo saía um rio. Olha que interessante. No versículo 1 diz o seguinte: depois disto, me fez voltar à porta da casa, do templo, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Então ele está relatando aqui a visão, é uma profecia, e ele está falando sobre um rio que flui do templo. Se a gente fizer uma associação com os textos que a gente acabou de ler, lá do Evangelho de João, palavras de Jesus Cristo, lá fala de um rio, né, que flui do nosso ventre, de dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. E lá fala de um rio de água viva. Também relatei com vocês aqui que nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Vai pegando isso aí. Eu vou agora pular lá para o versículo 7, que vai falar um pouco desse rio, da visão de Ezequiel. Versículo 7 diz assim: e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Versículo 8: então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Versículo 9: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar nestes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Olha que texto maravilhoso. Então, eu sei que vocês já fizeram a conexão, eu vou explicar aqui. Aqui nesse texto, na visão de Ezequiel, ele está falando de um rio que flui do templo de Deus. E esse rio,
ele tem uma água que por onde ela passa, ela produz vida. Nas margens desse rio, muitas árvores. E ela entra pelo deserto. E ela vai ao encontro do mar. O mar é retratado como águas que não são saudáveis. E o texto aqui diz que quando esse rio toca ao mar, quando ele entra ao mar, essas águas se tornam saudáveis. Esse texto também fala aqui que por onde esse rio passar, versículo 9, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. Eu acho interessante que aqui coloca o texto no plural, estes rios. Né? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas. E serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês? O que é que eu quero deixar como mensagem para vocês? É que Jesus Cristo disse que aqueles que creem em Jesus Cristo, de dentro deles flui um rio de água viva. Amém? E se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, de dentro de você flui um rio de água viva. É como nessa visão de Ezequiel. Você é esse rio. Por onde você passar, vida tem que florescer. Por onde você passar, a paz tem que florescer. Por onde você passar, a alegria tem que aparecer. Por onde você passar, o amor tem que fluir. É assim que nós somos. Jesus disse que aquele que crê nele, de dentro dele, fluirão rios de água viva. Em Ezequiel está falando que esses rios, eu e você e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, por onde nós passamos, tem que fluir vida, tem que brotar vida. Nós temos que produzir vida por causa do rio que flui de dentro de nós, por causa da graça de Deus em nossa vida, por causa da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós somos esses rios. E por onde nós passamos, se a gente passar por um deserto, começa a brotar vida. Flores começam a florescer. Se a gente entra num rio ou num mar, essas águas se tornam saudáveis. Então, por onde um cristão, por onde um nascido de novo, por onde alguém que é templo do Senhor passa, esse rio de água viva flui e produz vida. Então, fica com isso para você. Pega isso e pratica. Eu sou um rio. De dentro de mim flui um rio de água viva. E por onde eu passar, a vida fluirá. Se não tem paz, paz chegará. Se o lugar está triste, a alegria chegará. Se falta amor, o amor vai brotar. Porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito. E de dentro de nós flui um rio. E esse rio que flui de dentro de nós é um rio que produz vida. Sejam abençoados com a prática da palavra. Graça e paz.